Um indivíduo despreocupado age rapidamente, enquanto aquele que experimenta sentimentos genuínos demonstra cautela. Portanto, antes de concluir sua indiferença, questione-se sobre isto. Qual razão faz o espírito dele permanecer silencioso sempre que você direciona seu olhar? Ao observar um indivíduo avançar lentamente, torna-se simples presumir insegurança, falta de interesse ou ausência de envolvimento afetivo. Porém, tal interpretação ignora completamente a dinâmica psicológica masculina daqueles com sentimentos intensos. Existem indivíduos que constroem laços não através da impetuosidade, mas mediante reflexão profunda. Para essas pessoas, amorosidade não representa dúvida, mas sim densidade emocional. Tais indivíduos não seguem orientação da sensação superficial de atração, porém carregam o peso e a relevância do laço afetivo autêntico. O âmago deles não salta sem compreender seu destino de escavação. Percebem a relevância da ligação muito anteriormente à verbalização disso, e devido a tal percepção, avançam com precaução meticulosa. Tal indivíduo não teme o afeto, mas reconhece suas exigências e tal reconhecimento o torna intencional. Frequentemente aprendeu, mediante sofrimento, que o afeto não constitui competição de rapidez, mas questão de autenticidade psicológica e afetiva. Acelerar pareceria falso para ele, pois compreende que laços potentes transformam o universo interior. Necessita tempo para observar não apenas sua identidade, mas quem ele se transforma em sua companhia. Ao avançar lentamente, está frequentemente confrontando sua própria topografia interna, suas vivências anteriores, suas cicatrizes, suas autoexpectativas e o temor de reproduzir padrões, tudo emerge. Indivíduos que sentem intensamente não adentram numa ligação, se percebem incapacidade de sustentá-la. Ao avaliar, não questionam sua dignidade de afeto, mas sua prontidão para surgir como o indivíduo que deve ser. Não temem você, temem frustrá-la. Não receiam o relacionamento, receiam não alcançar seu peso emocional. Tal tipo de morosidade está fundamentado na autopercepção ao invés de esquiva. A lentidão se transforma numa manifestação de consideração, uma indicação de que ele a percebe como alguém merecedora de autenticidade, solidez e veracidade. Por isso, avança num compasso onde cada etapa parece alicerçada ao invés de precipitada. Outra justificativa para seu compasso lento é que indivíduos de sentimento intenso frequentemente vivenciam o afeto como acontecimento psicológico e não meramente emocional. Percebem que tal ligação está despertando segmentos da mente inconsciente, recordações antigas, laços, fragilidades e aspirações que possivelmente não foram explorados anteriormente. Ao sentir algo autêntico, um indivíduo torna-se mais precavido, pois está consciente de como o afeto reformula sua estrutura interna. Não está simplesmente reagindo, está integrando, está tentando compreender o que tal ligação evoca internamente, o que desperta, o que confronta e no que solicita sua evolução. Sua amorosidade é um diálogo interno entre o indivíduo que existiu e o indivíduo que percebe poder se transformar junto a você. Indivíduos que sentem intensamente e frequentemente se conectam de maneiras que não podem ser expressas imediatamente em linguagem. Captam indicadores emocionais sutis, variações no seu timbre, o respeito em sua expressão e percebem uma ternura crescente que os perturba. O afeto para eles não é chama dramática, mas fogo de combustão lenta, inicia silencioso e se intensifica progressivamente. Avança lentamente porque cada encontro com você é processado profundamente. Revisitam conversas, ponderam sobre o modo que você os observou. Refletem sobre o conforto que percebem próximo a você.
Se questionam se você compartilha o mesmo sentimento. Sua amorosidade não é passividade, é processamento afetivo. Deseja que as ações correspondam à autenticidade do sentimento. Há também um instinto de proteção em operação. Ao se importar, ele considera as consequências de machucá-la, frustrá-la ou perdê-la. Quanto mais intensa a atração emocional, mais lentamente pode avançar externamente, porque internamente está acelerando. Paradoxalmente, quanto mais intenso sente, mais precavido se torna. A amorosidade se transforma em indicador de que não está considerando você levianamente, mas levando você seriamente. Está selecionando precaução ao invés de imprudência, presença ao invés de atuação, apesar ao invés de encanto. Não está representando afeto, está se preparando para ele. Um indivíduo que avança devagar também permite espaço para ligação orgânica. Não busca intensidade por si mesma, porque está consciente de que intimidade autêntica cresce nos lugares onde silêncio, confiança e presença se encontram. Está observando como você reage quando ele expõe fragmentos de si mesmo, como você trata seus momentos mais delicados, como sua energia interage com a dele. Isto não é julgamento, é sintonização. Deseja compreender o ambiente afetivo que vocês constroem juntos. Para ele, a amorosidade cria veracidade, revela compatibilidade, segurança emocional e potencial de longo prazo, muito mais precisamente do que a rapidez jamais conseguiria. Finalmente, seu compasso lento é frequentemente uma confissão silenciosa de quanto você importa. Se fosse temporária, ele se apressaria. Se fosse superficial, não pensaria tanto. Se fosse substituível, não seria precavido. Amorosidade em indivíduos assim é indicador de reverência. É indicador de que ele vê algo raro, algo significativo, algo capaz de afetá-lo. Sua amorosidade não é distância, mas densidade. Não é incerteza, mas autenticidade. Não é desinteresse, mas devoção se formando em silêncio. Quando um indivíduo está se apaixonando lentamente, um dos indicadores mais claros é o desvelamento gradual do universo interior dele. Tal processo nunca é apressado, nunca ruidoso e nunca descuidado. Ocorre em fragmentos, em pequenas revelações, em momentos que parecem ordinários, mas são psicologicamente significativos. Um indivíduo não revela as camadas mais profundas da psique dele, a menos que perceba um tipo raro de segurança. Ao começar a compartilhar os segmentos de si que não são polidos, não são charmosos e não são socialmente editados, está permitindo sua entrada num espaço que muito poucas pessoas jamais adentram. Tal desenvolvimento é ato de confiança, não desempenho. Não está tentando impressioná-la, está permitindo que você testemunhe a complexidade que geralmente mantém oculta. Indivíduos que se abrem devagar, frequentemente, fazem isso porque o universo emocional deles não é algo que distribuem casualmente, é algo que guardam, algo que aprenderam a proteger, porque a vida ensinou que fragilidade pode ser tanto bonita quanto perigosa. Ao começar, ele pode revelar apenas coisas superficiais, suas preferências, seus hobbies, os segmentos seguros da personalidade. Porém, quando começa a se sentir conectado com você, as camadas começam a mudar. Começa a te contar sobre coisas que o moldaram, recordações que deixaram marca, inseguranças que ainda sussurram no fundo da mente. Compartilha histórias de infância, não só para entreter, mas porque deseja que você compreenda de onde os padrões dele vêm. Discute sobre relacionamentos anteriores com um tipo de honestidade precavida, não para comparar você com ninguém, mas para fornecer contexto sobre as feridas que carrega. Um indivíduo que está se apaixonando lentamente, revelando os temores de formas sutis, às vezes como questionamentos tipo: e se eu não for o que você busca?
Ou às vezes como confissões, tipo, tenho dificuldade em confiar nas pessoas ou não me é simples. Estas não são declarações casuais, são janelas para os segmentos dele que raramente permite que alguém observe. O que torna isto tão significativo é que os indivíduos frequentemente ocultam densidade emocional atrás de silêncio ou simplicidade. Muitos indivíduos são condicionados a parecerem fortes, compostos e inabaláveis. Então, ao começar a se abrir emocionalmente, está, na realidade, desafiando as próprias defesas que foram construídas ao longo de anos. É por isso que a revelação do universo interior dele ocorre em fragmentos, ao invés de tudo de uma vez. Está testando o ambiente, está observando como você reage, está aprendendo se sua presença parece segura ou ameaçadora. Ao compartilhar algo pessoal e você responder com empatia ou compreensão, uma nova camada se abre dentro dele. Fica mais disposto a expor a próxima verdade, o próximo temor, o próximo sonho. Cada momento vulnerável reforça um laço psicológico que aprofunda o afeto dele, silenciosamente, mas poderosamente. Há outra camada nesse processo. Ao revelar o universo interior, não está apenas compartilhando informação, está compartilhando energia, está permitindo sua entrada na paisagem emocional dele, no terreno da mente, na arquitetura da sensibilidade. Você começa a observar o modo que ele pensa, o modo que processa a emoção, o modo que interpreta relacionamentos, o modo que navega conflito e o modo que compreende a si mesmo. Você testemunha os conflitos internos dele, o desejo de proximidade versus o temor disso, o anseio por ligação versus o instinto de se proteger. Tais revelações são indicadores de afeto, porque ele nunca permitiria alguém nesse espaço, a menos que percebesse algo profundo. Pode revelar as aspirações também, não as superficiais, mas aquelas que relataram voz alta. Conta o que espera construir, a vida que visualiza, o tipo de parceiro que deseja ser, uma pessoa que ainda está tentando se tornar. Tais conversas frequentemente vêm tarde da noite, quando a guarda emocional está amolecida. Vêm nos momentos tranquilos, quando ele se sente seguro o suficiente para permitir que você ouça a fragilidade na voz. Ao começar a discutir sobre o futuro e você se coloca em algum lugar dentro dele mesmo, indiretamente, é indicador de que o coração dele está se alinhando com o seu. O compasso lento não é hesitação, é integração. Está imaginando o que significaria trazer você para o universo dele num nível mais profundo. Com o tempo, você começa a notar um padrão. Conta coisas que não conta para outros. Compartilha pensamentos que geralmente mantém internos. Permite que você veja as dúvidas, as contradições, as veracidades não polidas. Discute sobre as falhas sem vergonha, as acusações sem temor, as esperanças sem constrangimento. Essa é transparência emocional se desdobrando em tempo real. Não está apenas revelando o passado, está revelando a arquitetura interna, e isto é algo que os indivíduos reservam apenas para a mulher que os toca de um modo que ultrapassa a lógica e alcança o eu mais profundo. O desenvolvimento gradual do universo interior dele é um dos indicadores mais íntimos de afeto, porque mostra que não está tentando impressionar, mas tentando se conectar com você. Deseja ser compreendido, deseja ser visto além da superfície, deseja que você testemunhe o indivíduo por trás da máscara. E para um indivíduo que ama devagar, esse desvelamento é sagrado. É o modo que a alma dele fala quando as palavras ainda estão se organizando. Ao estar se apaixonando, mas avançar devagar, um dos indicadores mais claros é que as ações dele se tornam quietas, firmes e notavelmente consistentes. Pode não levá-la a gestos dramáticos ou declarações avassaladoras,
mas a presença dele se torna confiável, de um modo que comunica mais que qualquer grande discurso jamais conseguiria. Indivíduos que amam profundamente com frequência mostram isto não através de intensidade, mas através de continuidade. O sentimento deles não se manifesta com intensidade, mas com fidelidade. A dedicação não surge em explosões, ela permanece. Ao invés de buscar surpreender com demonstrações emocionais grandiosas, ele estabelece uma cadência que se faz presente diariamente, instante após instante, através de gestos discretos, porém repletos de significado. Estas são as atitudes sutis que desvendam um homem cujo coração gradualmente se entrelaça ao seu. Um homem que nutre algo genuíno demonstrará através de dedicação que não oscila conforme disposição ou situação. Ele envia mensagens mesmo em meio à correria, não por obrigação, mas porque você ocupa seus pensamentos. Encontra espaço na agenda mesmo quando parece impossível. Retém detalhes que você menciona casualmente porque suas falas têm valor para ele. Talvez não expresse verbalmente o que sente, mas suas condutas desenham o retrato de alguém que está verdadeiramente atento. Você passa a notar que ele prevê o que você necessita antes mesmo de você verbalizar. Identifica quando sua energia se transforma, percebe quando algo não está bem, memoriza situações desagradáveis que você viveu e modifica seu comportamento sem que seja solicitado. Isto não representa estratégia, mas sim envolvimento emocional genuíno. Homens que desenvolvem afeto silenciosamente e frequentemente receiam precipitação, porque prezam excessivamente pela ligação para comprometê-la. Portanto, em vez de avançar impetuosamente, evidenciam interesse através de padrões contínuos de atenção. Ele pode não declarar, "Estou me enamorando", mas garantirá que você jamais se sinta desamparada. Pode não discorrer sobre o amanhã explicitamente, mas agirá de maneiras que naturalmente incorporam você ao cotidiano dele. Você passa a integrar sua rotina, não porque ele busca aprisioná-la, mas porque encontra estabilidade na sua companhia. Ele não representa coerência para conquistá-la. Ele é coerente porque você representa importância. Outra dimensão deste indicador se manifesta em como ele administra compromissos. Quando um homem está desenvolvendo sentimentos profundos, ele torna-se zeloso, não de forma dominadora, mas de maneira sólida e confiável. Ele quer assegurar que você esteja protegida, amparada e reconhecida. Assumirá o papel de alguém em quem se pode apoiar, especialmente quando a existência se torna turbulenta. Se você necessita auxílio, ele comparece. Se está sobrecarregada, ele oferece sustentação. Se está enfrentando dificuldades, ele permanece mais sereno, mais centrado e mais vigilante. Ele não se ausenta quando surgem obstáculos. Ele intensifica sua presença. Esta constância frequentemente sinaliza que ele depositou relevância emocional em você. Homens não direcionam energia para alguém que consideram passageiro. Direcionam para alguém que começa a ocupar território no universo interior deles. A persistência também se revela na maneira como ele a trata ao longo das estações. O homem que desenvolve sentimentos gradualmente, mas genuinamente, não altera seu comportamento baseado em conveniência. Não se distancia após demonstrar carinho. Não oferece afeto num dia para retirá-lo no seguinte. Sua energia permanece estável, porque os sentimentos são estáveis. Gradualidade não significa inconstância, significa autenticidade emocional. Homens de sentimento profundo desejam construir confiança ao invés de adrenalina. Compreendem que o amor verdadeiro demanda estabilidade e não rapidez. Então, se movimentam com propósito, não com urgência. Não é corrida para conquistar. É construção de alicerce que possibilita o relacionamento florescer naturalmente.
Você também perceberá que ele começa a se fazer presente na sua vida de formas que refletem responsabilidade emocional. Poderá assumir responsabilidade por incompreensões ao invés de culpá-la. Poderá iniciar diálogos importantes ao invés de evitá-los. Poderá buscar resolver questões prontamente porque não deseja que tensões pendentes prejudiquem a conexão. Este comportamento é discreto, mas impactante. Reflete maturidade emocional e desejo de preservar algo valioso. Um homem desinteressado preferiria evitar confrontos. Um homem que se importa buscará soluções. A persistência dele se estende aos espaços onde a manifestação emocional é silenciosa. Sua linguagem corporal torna-se previsível de formas reconfortantes. Ele busca por você no ambiente inconscientemente. Aproxima-se sem tornar evidente. O tom de voz suaviza quando conversa com você. Ouve sem interromper. Responde com presença ao invés de representação. Estas ações revelam alinhamento inconsciente entre seu mundo emocional e sua conduta. A constância dele não é calculada, é instintiva. Com o tempo, este padrão firme se torna o indicador mais forte de que ele está se apaixonando por você. Mesmo avançando gradualmente, homens inseguros recuam. Homens jogando jogos oscilam. Homens desapegados tornam-se imprevisíveis. Mas homens que amam profundamente permanecem constantes. O afeto deles não desvanece após desentendimentos. A presença deles não enfraquece devido ao medo. O comprometimento deles não desbota por insegurança. Eles se ancoram através de ação, porque a ação parece mais segura que confissão. A constância dele se torna a carta de amor não pronunciada, revelando sentimentos que talvez ele ainda não esteja preparado para articular. A vulnerabilidade, como revelação. Quando um homem começa a se apaixonar lentamente, um dos sinais mais reveladores é o surgimento da vulnerabilidade. O tipo que ele não exibe ao mundo, o tipo que mal consegue expressar, o tipo que protege com cautela instintiva. Homens são frequentemente condicionados a ocultar fragilidades, enterrar temores, mascarar incertezas e apresentar força mesmo quando se sentem frágeis internamente. Portanto, quando ele permite até que uma fração da vulnerabilidade apareça, não é acaso e não é momento casual, é transformação psicológica, é permissão emocional que ele concede apenas para alguém em quem confia. Ele não revela vulnerabilidade para impressionar. Revela porque a conexão está afetando de formas que não consegue conter completamente. Sente-se suficientemente seguro com você para soltar a armadura emocional que utilizou por anos. A armadura que anteriormente o protegia, mas agora parece constrangedora na sua presença. Esta vulnerabilidade aparece de formas sutis inicialmente. Você pode perceber uma intensidade nos olhos dele quando observa você, quase como se estivesse permitindo que você enxergue algo que nunca mostra aos outros. A voz pode transformar-se quando ele fala sobre coisas que importam para ele. Torna-se mais baixa, mais lenta, mais honesta. Podem haver momentos em que ele hesita antes de dizer algo importante, não porque não deseja compartilhar, mas porque está decidindo se sente segurança suficiente para deixar a verdade emergir. Estas pequenas pausas são frequentemente mais reveladoras que as próprias palavras. Indicam que algo dentro dele está mudando, está se permitindo sentir, se permitindo abrir, se permitindo confiar. Quando um homem está se apaixonando, você perceberá que ele começa a compartilhar coisas que normalmente mantém ocultas. Pode falar sobre temores que nunca foram admitidos em voz alta, inseguranças que permaneceram sob a confiança ou memórias do passado que ainda carregam peso emocional. Pode mencionar uma ferida de infância que o moldou, um arrependimento que carrega ou um momento que mudou a trajetória da vida.
Estas confissões não chegam todas de uma vez, chegam gradualmente, uma camada por vez. Ele oferece alguns detalhes cuidadosamente, observando como você os recebe. A vulnerabilidade dele é teste de segurança emocional, não um teste deliberado, mas instintivo. Ele precisa saber que as partes dele que nunca expõe serão recebidas com liberdade ao invés de julgamento. Outra forma de vulnerabilidade aparece quando ele permite que você veja as imperfeições. Ao fazer o papel de alguém que tem tudo resolvido, ele começa a mostrar as incertezas, as áreas onde se sente inadequado, os papéis que luta para cumprir. Pode dizer que se preocupa em não ser suficiente, que tem medo de machucá-la, ou que não é hábil em expressar emoções. Estas admissões não são sinais de fraqueza, são sinais de confiança se aprofundando. Ele está permitindo que você veja o homem real por trás da máscara. O mundo pode vê-lo como forte e composto, mas você começa a ver a versão dele que existe além de tudo isso. A versão humana, a versão emocional, a versão desprotegida. A vulnerabilidade também aparece nas formas como ele reage perto de você. Pode perceber que ele fica nervoso em momentos em que se sente emocionalmente exposto. As mãos podem tremer levemente ou a voz pode falhar. Pode quebrar o contato visual quando sente demais, apenas para olhar de volta com uma expressão que revela mais que palavras jamais poderiam. Estes pequenos sinais mostram que os sentimentos que ele tem não são casuais. O afeto, num nível psicológico, é mais profundo. O nervosismo dele não é medo de você, mas medo de perder a conexão emocional se formando entre vocês. Há também uma vulnerabilidade protetora que emerge em homens que estão se apaixonando lentamente. Ele começa a se importar com seu mundo emocional num grau que não consegue esconder. Preocupa-se quando você está chateada. Presta atenção quando parece distante, escuta mais profundamente, responde mais pensativamente e leva sua vida interior a sério. A preocupação dele não é piedade, é investimento emocional. Ele é sensível às suas mudanças porque se sente conectado à sua experiência. Quando você se machuca, ele sente um desconforto que não entende totalmente. Quando está feliz, ele sente alegria. A vulnerabilidade dele fica entrelaçada com seu estado emocional, revelando que o coração dele não está mais operando independentemente do seu. Outra expressão poderosa de vulnerabilidade aparece quando ele admite que não quer perdê-la. Pode não dizer diretamente, mas as ações demonstrarão. Pode tentar resolver mal-entendidos rapidamente. Pode se desculpar com sinceridade, ao invés de orgulho. Pode enviar mensagens após conflito, garantindo que a conexão permaneça intacta. Medo de perda é um dos sinais mais claros de apego emocional nos homens. Ele não dirá as palavras "tenho medo de te perder até mais tarde", mas agirá de formas que mostrem esse medo muito antes de confessar. Esse medo não é desespero, mas reconhecimento. Ele percebe que sua presença é importante de formas que não antecipou, e essa percepção o torna vulnerável de um jeito que não consegue esconder. No final, a vulnerabilidade que ele mostra não é falha, mas mensagem. Diz que você entrou numa parte do coração dele que poucas pessoas jamais alcançam. Diz que ele vê algo real em você, algo pelo qual vale a pena se abrir, algo pelo qual vale arriscar honestidade emocional. A vulnerabilidade dele é uma confissão silenciosa de um homem que está se apaixonando, não com palavras, mas com as partes mais suaves e desprotegidas de si mesmo. A alma se move. Antes das palavras, antes de um homem dizer as palavras, "estou me apaixonando por você", a alma dele começa a se mover muito antes da boca. Esta é uma das partes mais incompreendidas de como os homens experimentam amor. As pessoas frequentemente procuram palavras claras, confissões explícitas ou declarações dramáticas.
Mas homens que sentem revelam profundamente os sentimentos através das mudanças subconscientes, muito antes de ter linguagem para expressar. O corpo dele sabe antes da mente alcançar. Os instintos são sensíveis antes de entender totalmente por quê. O comportamento muda antes de estar conscientemente ciente do que mudou. Isso é porque o amor não começa como pensamento para ele, começa como um movimento emocional e psicológico que sobe de algum lugar mais profundo, algum lugar que ele não controla. Quando um homem começa a se apaixonar lentamente, os primeiros sinais não serão falados, serão sentidos. Você perceberá isto em como a presença dele muda perto de você. Ele fica mais atento sem tentar ser. Escuta diferente, não porque está fazendo esforço, mas porque algo nele é puxado para o campo emocional seu. Os olhos demoram mais, não porque estão analisando, mas porque sentem algo amolecer internamente quando você olha. Pode parecer mais quieto na presença sua, não por desconforto, mas por um senso estranho de consciência interna. A alma dele está se sintonizando com você, absorvendo você, tentando entender a conexão num nível mais profundo que conversa. Estes comportamentos são frequentemente confusos. Ele pode ficar pensando em você em momentos inesperados, sentindo-se protetor ou atraído de formas que não planejou. Estes impulsos emergem do subconsciente muito antes de ter explicações racionais para eles. Outro sinal aparece quando ele se comporta diferente com você, comparado aos outros, sem perceber. Pode ficar mais gentil, mais cuidadoso com as palavras, mais pensativo com as ações. Ri de forma mais suave perto de você, ou o tom fica mais quente. Uma intimidade não dita se forma, não porque qualquer um de vocês declarou, mas porque o estado emocional dele muda naturalmente na sua presença. Pode começar a fazer coisas por você sem notar o que está fazendo. Pequenos atos de cuidado ou pequenos ajustes para que você se sinta mais confortável. Esta é a alma se movendo antes da mente aprovar. Ele ainda não rotula como amor, mas o espírito já está respondendo como se você importasse. Também pode sentir uma atração silenciosa por você quando não estão juntos. Não anseio de forma dramática, mas um senso suave e firme da sua presença existindo em algum lugar na consciência dele. Pensa sobre o que você disse antes, uma expressão que tinha durante certo momento ou como sua energia aparece. Isto não é obsessão, é ressonância. Algo dentro dele confirma algo dentro de você. Algo que não consegue articular, mas sente profundamente. O amor para ele começa como ressonância antes da realização. O subconsciente dele está costurando fios emocionais juntos, muito antes de saber conscientemente que está tecendo qualquer coisa. Há também uma mudança sutil em como ele se comporta emocionalmente. Homens que estão se apaixonando desenvolvem sensibilidade elevada em relação à pessoa de quem se importam. Seu humor o afeta, seu silêncio o preocupa, sua alegria o eleva, sua tristeza o perturba. Ele não pode contar o que está sentindo, mas as respostas o entregam. Se você se afastar mesmo um pouco, ele sente um desconforto que luta para explicar. Se você se abre, ele sente um calor que o surpreende. A paisagem emocional dele fica ligada à sua presença de formas que não verbaliza. A alma dele reage a você antes da lógica aprovar. Outro sinal poderoso é o jeito que ele começa a imaginá-la no futuro dele, sem decidir deliberadamente fazer isso. Pode visualizar momentos que ainda não viveram. Imagina você assistindo a algo que ele gosta. Pensa em como você responderia a um lugar que visitou. Se pergunta como você ficaria parada ao lado dele em certos cenários. Isto não são fantasias, são inserções subconscientes. A mente dele está colocando você em espaços que importam para ele, porque emocionalmente sente que você pertence ali. Ele não está planejando um futuro ainda, mas as sensações de apego já estão se formando sob a superfície.
Também pode começar a sentir momentos de vulnerabilidade que parecem vir do nada. Fica nervoso quando quer impressioná-la, protetor quando vê você chateada ou silenciosamente perturbado quando pensa em perder acesso à sua presença. Estas ondas emocionais não são escolhas conscientes, são respostas involuntárias, enraizadas no apego se formando dentro dele. A alma dele está se movendo, mudando, se abrindo. Ele sente sem saber por que sente, se importa sem decidir se importar, tenta sem decidir tentar. Este é o amor na forma mais inicial, o estágio não aqui, onde o eu mais profundo dele escolheu você muito antes de admitir superficialmente. No final, quando um homem está se apaixonando lentamente, a verdade se revela nestas mudanças invisíveis. A alma dele começa a escolhê-la antes de saber o que está escolhendo. O comportamento fica terno antes de chamar de ternura. A energia alcança você antes de alcançar sua mão. O subconsciente se liga a você antes de falar uma única palavra. Este é o começo silencioso do amor. A parte que acontece sob a mente, sobre a linguagem, sobre como explicar. A transformação que você sente muito antes dele dizer em voz alta: